Olá, segunda-feira, 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nós vamos conversar sobre o atendimento oferecido pelo município com o psicólogo da Secretaria do Bem-Estar Social, o Fábio Martinez. No ano passado, foram cerca de 130 vítimas desse tipo de crime na cidade. A maioria dos agressores são próximos da família. Separados pela hanseníase. O movimento busca a indenização do governo para pacientes afastados dos parentes por causa da doença. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E a data deve ser mesmo um período de reflexão. Dados da Secretaria do Bem-Estar Social mostram que no ano de 2014, 132 crianças e adolescentes foram vítimas de abuso aqui na cidade. Neste ano, já foram 47 registros. Ele chegar de serviço, ele chegou, contei para ele. Esta dona de casa veio ao CREAS em busca de ajuda. A filha dela, de 7 anos, foi assediada por um parente próximo. Ela ficou sabendo do que tinha acontecido pela própria criança. Ele esteve na minha casa e ao ir embora, minha filha me chamou e falou que tinha que contar algo para mim. Só que ela falou que ele pediu para não avisar para a mamãe e papai, que senão eles iam ficar bravos. Mas ela me contou, porque ela disse que eu sou amiga dela. Então ela relatou que ele tentou assediar ela, né? E para mim foi muito difícil. Depois que ficaram sabendo do abuso, a dona de casa e o marido decidiram denunciar o agressor. Registraram a ocorrência e foram encaminhados ao centro de referência para que a garota passe por atendimento psicológico. Percebi que mexeu muito com o cérebro da minha filha, né? Uma criança de 7 anos, né? Apenas. Ela fica agitada, ela acorda às vezes à noite um pouco assustada. E eu espero que sirva de alerta, né? Para os pais, né? Cuidar e ter atenção mais com seus filhos, com seus parentes, porque a gente pensa, por ser parente, não estamos sujeitos a isso, mas é um grande engano nosso. O sentimento de ser traído por uma pessoa próxima é o mesmo deste senhor. A filha dele foi molestada aos 4 anos de idade pelo pastor da igreja que ele frequentava. Neste caso, a menina também relatou o abuso aos pais e o caso de violência abalou toda a família. Não dormia à noite. E depois de certo tempo ela começou a fazer xixi na cama, ela começou a ver vultos, ela ia ter que dormir com nós, sabe? Estou com nós, e eu já acordava falando o nome dessa pessoa. Afetou bastante a nós também, porque eu não acreditei, eu me senti vulnerável. Para mim eu tinha culpa do assunto, eu tinha culpa. Eu vou entregar a nossa menina na mão daquele monstro, sem saber como e sem saber de nada. Hoje, depois de 5 anos, ele afirma que a família aos poucos vem superando o trauma, mas ressalta que isso só foi possível graças ao acompanhamento que tiveram. O atendimento psicológico que foi essencial, a maneira de eles tratarem a gente, eles cuidarem da gente como se fosse uma família. E a menina também se apegou demais com eles, então tudo que acontecia, a menina trazia problema para eles. E foi até que, graças a Deus, a menina foi se conscientizando, eles ajudando bastante a gente chegou no ponto que nós estamos bem, graças a Deus. A psicóloga do CREAS explica que durante o atendimento, tanto a vítima quanto os familiares vão aprendendo a lidar com o que aconteceu. O objetivo é que o ato violento deixe o mínimo possível de sequelas. É possível a superação, embora muito difícil, tá? É um trauma assim difícil de ser superado, mas é possível. Com bastante paciência, muita calma, tratando-se, tá? Precisa de tratamento, sim. Além do tratamento psicológico, são ofertados outros serviços da rede pública, como acompanhamento médico e até abrigo, caso seja necessário proteger a vítima. A gente chama de atendimento em rede. Quando nós falamos em o indivíduo, a família, em risco pessoal e social, consequentemente a violação de direitos humanos, todas as políticas públicas acabam tendo que estar atendendo essa pessoa, porque só a política de assistência social nesse momento não vai dar conta da situação, da natureza do problema.
Apesar de toda essa rede de atendimento, os dados de violência contra crianças e adolescentes ainda preocupam aqui na cidade. Em 2014, o número de casos foi 30% maior do que no ano anterior. Agora, em 2015, até o mês de abril, já foram 47 registros. Para a titular da Delegacia da Mulher, o aumento no índice pode ser um indício de que as famílias passaram a denunciar mais e a não aceitar essa prática. No entanto, a delegada afirma que ainda existem muitas dúvidas sobre o crime de violência sexual. Uma delas é sobre o período em que ele pode ser denunciado. O crime de estupro de vulnerável, ele prescreve depois de muitos anos, então mesmo que aconteceu há 10 anos atrás, a vítima pode nos procurar, que nós vamos estar ao inquérito, vamos ouvir as testemunhas, pedir provas periciais que possam embasar, instruir bem esse inquérito e encaminhar ao Poder Judiciário. Já aconteceu até casos concretos de a vítima ter um filho do criminoso. Então nós conseguimos, através do teste de DNA, provar o fato que ocorreu há 10 anos atrás. A vítima que sofre abuso também não precisa aguardar pelos pais ou responsáveis para que seja feita a denúncia. Se a própria adolescente procurar pela polícia, vai ser tomada todas as providências, inclusive acionar o conselho tutelar para acompanhar essa criança. Se for o caso, o juiz da vara da infância vai nomear um curador para essa criança, esse adolescente, ou um parente próximo, um vizinho, um tio, uma tia, uma professora, que procure pela polícia, que nós temos sim como instruir esse inquérito policial, como efetuar diligências e poder, aí no caso, ter uma punição para esse autor. Por todos esses motivos, nunca é demais o alerta para que toda a população se sinta responsável pelas crianças e adolescentes. A Secretaria de Bem-Estar Social realiza nesta semana atividades para conscientizar a população sobre o abuso e a exploração sexual na infância e na juventude. Na quarta-feira agora, às 14h, vai haver uma audiência pública na Câmara Municipal de Bauru para debater esse tema. Ainda hoje a gente volta a falar sobre o atendimento às vítimas desse tipo de crime. A semana começou com uma ligeira mudança no clima, garoa e temperaturas mais baixas. Quem explica o porquê desse tempinho e até quando vai durar é o meteorologista José Carlos Figueiredo, no Boletim do IPMET. O sistema de baixa pressão está predominando sobre o estado de São Paulo. Isso faz com que a maioria do interior do estado de São Paulo fique com bastante nebulosidade. Há previsão de chuvas fracas na segunda-feira e a partir de terça-feira até sexta não há previsão de chuva. Teremos pouca nebulosidade, mas as temperaturas vão se manter nesse patamar. Bem cedinho em torno de 17, 18 graus e à tarde não passa de 28. Agora à tarde chove em vários pontos do estado, com exceção do Nordeste e Extremo Sul. Amanhã a instabilidade pode continuar a trazer chuvas fracas apenas no período da tarde. Em Bauru deve voltar a chuviscar a qualquer momento hoje ainda. Agora a umidade do ar é bem alta, está em 92%. A velocidade dos ventos é de apenas 4 km por hora. Hoje a variação térmica foi mínima. Os termômetros ficaram entre 17 e 21 graus. Para amanhã, a mínima prevista é de 16 e a máxima de 25 graus. No próximo bloco, você vai saber como é feito o atendimento às vítimas de abuso sexual na infância e na juventude aqui em Bauru. Vamos receber o psicólogo do CREAS, o Fábio Martinez. E daqui a pouco, voltamos já. A gente volta a falar sobre o atendimento oferecido em Bauru nos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Conversamos com o psicólogo do CREAS, o Centro de Referência Especializada de Assistência Social, o Fábio Martinez. Fábio, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigado eu pela participação. Fábio, quando essas crianças ou jovens chegam ao CREAS, elas já foram indicadas, já foi comprovado o caso de abuso? E de que forma vocês abordam essa criança ou esse jovem? Como que é o primeiro contato? Na verdade, assim, o CREAS ele trabalha com encaminhamento e demanda espontânea, né? Então, esses encaminhamentos eles podem vir da delegacia, do Conselho Tutelar, do Poder Judiciário, né? E a demanda espontânea, a criança ou a família, né? A família leva essa criança até
o centro de atendimento, que é o CREAS, e lá a gente faz o primeiro acolhimento, né? O acolhimento, nossos primeiros atendimentos, a gente tenta demonstrar, né, um acolhimento para essa criança, fazer um ambiente harmonioso, iniciando um vínculo com essa criança para que se sinta confortável, né, a estar se desenvolvendo junto com a gente para falar dessa situação, dessa violência que ela sofreu. Então, os pais podem procurar diretamente o CREAS? Sim, pode procurar diretamente o CREAS. E essa criança, esse jovem, ele consegue elaborar exatamente o que aconteceu? A criança tem noção do que aconteceu? Ela consegue narrar o fato? A criança, dependendo da fase do desenvolvimento dela, ela pode entender, né, dependendo da fase do desenvolvimento, o repertório de informação que esses pais passaram para ela pode entender algumas situações. Mas, de forma geral, a situação da natureza sexual mesmo, essa criança ela não vai estar entendendo o ato sexual em si, né, o motivo pelo qual foram feito isso com ela. Então, assim, ela vai entender algumas coisas, dependendo do repertório e o desenvolvimento da criança, e outras coisas não, né? Já adolescente, a gente vai ter um maior entendimento dessa fase, né, dessa situação da violência sexual, né? Então, a gente vai trabalhar de uma outra forma, porque ele já tem, claro, essa questão do ato sexual, da natureza sexual. Como nós vimos na reportagem, sempre que a gente fala sobre o tema, na maioria das vezes o agressor é uma pessoa próxima da família. Então, de que forma os pais podem estar atentos? A criança ou o adolescente, ele deixa alguns sinais, algumas pistas de que algo errado esteja acontecendo? Sim, as crianças, assim, de forma geral, elas podem ou não deixar alguns indícios de que foram abusadas ou não. Então, os pais têm que ficar atentos em questões de muito isolamento social, né, a questão de agressividade, a questão de terror noturno mesmo, uma regressão do comportamento dessa criança, fazendo essa criança regredir realmente a outras fases do desenvolvimento, né? Essa criança não tendo controle de esfínteres, não querendo ficar sozinha. Quer dizer, criança que volta a urinar na cama durante a noite. Né? Então, assim, a gente tem que verificar essa situação. São alguns indicadores aí que podem vir a ser uma violência sexual, como também pode vir a ser outra coisa. Os pais têm que ficarem atentos a qualquer situação com seus filhos. E esse tipo de agressão, ele deixa quais sequelas para o desenvolvimento emocional, até cognitivo dessa criança, desse jovem? Quando a gente pensa em sequela, a gente pensa numa questão mais futura, né? Então, assim, na vida adulta, essa criança que foi abusada hoje, ela pode desenvolver um excesso de consumo de bebida alcoólica, uma depressão, um isolamento social, dificuldade de vinculação afetiva, né? Ela pode desenvolver várias coisas, inclusive transtornos psicológicos, né? Se isso não for trabalhado, né? Isso pode desenvolver na pessoa. Então, lá no CREAS, vocês trabalham por um tempo determinado? Tem um momento que é dado alta para esse paciente? A gente trabalha mediante a demanda da família, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar essa família, a gente vai trabalhar com essa família para que ela supere essa situação de risco. Superando essa situação de risco, essa família não tem a necessidade mais desse atendimento, a criança já está num desenvolvimento sadio, a família está fazendo a sua função protetiva, a gente deixa o nosso serviço à disposição dessa família. Qualquer eventualidade, essa família pode buscar novamente o nosso serviço, que a gente está à disposição. E vai variar de caso a caso? Então. Vai variar de caso a caso, né? Depende da criança, depende da família, né? Depende de como essa criança vai significar, né, a violência sexual sofrida por ela. E o papel dos pais nesse processo é fundamental. O que eles podem fazer? Sim, o papel dos pais é fundamental. Eles devem, né, na verdade, demonstrar para essa criança que eles estão fazendo a sua função protetiva, que essa criança tem para onde recorrer, né, desenvolvendo essa função realmente de pai, né, de porto seguro, né? Seguro, facilitando realmente a comunicação e o diálogo entre o pai e a criança, né, entre os pais e essa criança, para que essa criança consiga verbalizar algumas coisas e sinalizar para esses pais o que ela necessita, o que ela mais precisa para ter um desenvolvimento mais adequado e sadio. Que em muitos casos essa criança acaba se sentindo culpada pela situação. Né? Ela se sente culpada, né, por que acontecendo comigo, né? Porque eu fui a escolhida. Então a gente tem que verificar essa situação, né, para não culpabilizar a criança e saber lidar
com essa situação. Por isso que a gente acompanha também a família, a gente trabalha com a situação de psicoeducação, informação para essa família em como lidar com as situações da violência sexual. Tá certo, Fábio. Muito obrigada por esclarecer esse assunto tão delicado aqui no Nesp Notícias. Obrigado eu. E depois do intervalo, você vai conhecer a luta de um grupo por justiça para pessoas que tiveram hanseníase. São histórias de famílias que foram separadas assim que filhos ou os pais recebiam o diagnóstico da doença. Voltamos já já. Entre as décadas de 1920 e 1960, toda pessoa diagnosticada com hanseníase era obrigada a se separar, deixar até mesmo os filhos para viver em hospitais colônias, como Lauro de Souza Lima, aqui em Bauru. Hoje, o movimento de reintegração de pessoas atingidas pela hanseníase luta para que o governo reconheça que cometeu um crime contra essas famílias. Margarete e o irmão José Luiz lembram pouco da infância, grande parte dela vivida em um orfanato. Os pais tinham hanseníase e eles foram separados logo que nasceram. A diarista só foi encontrar a família aos 4 anos. Mesmo assim, a convivência com o pai sempre foi difícil. Ele foi assim, um ótimo pai para dar de tudo, sabe? Alimento, roupa, a gente inclusive era um dos melhores que andava melhor vestido, sabe? Sobre isso a gente tem que reclamar. Mas ele judiava muito de nós. Acho que ele não tinha um amor, né, de pai, porque não conviveu junto. A mãe de Elizabeth também foi uma das pacientes do Lauro de Souza Lima. Chegou aqui em 1957. O Instituto era um dos principais hospitais colônias que recebiam doentes por determinação do governo. Até os 20 anos, Elizabeth não conheceu a mãe e viveu na casa de parentes. Precisou vir sozinha até Bauru para encontrá-la. Só em 1989 conseguiu reunir a família. Eu e meus irmãos conseguimos comprar um terreno aí na vila, aqui no Santa Terezinha, próximo aqui do hospital. Construímos uma casinha, não aquela casona, mas construímos uma casinha que deu para a gente conviver. E a partir daí foi que a gente ficou junto com ela. Para não deixar que todo esse sofrimento seja esquecido, o movimento de reintegração de pessoas com hanseníase, o MORHAN, vem percorrendo o Brasil para identificar pessoas que sofreram ao serem separadas de seus familiares. O grupo nasceu em Bauru e tem como objetivo aprovar leis que reconheçam o crime por parte do Estado e garantam indenizações. A gente está reunindo aqui pessoas que foram vítimas de uma política de Estado, uma política de segregação, de higienização do Estado brasileiro. A sociedade desconhece o que aconteceu com essas pessoas, né? Então esses atos servem para chamar também a atenção dos locais, da imprensa, da mídia, enfim, e que ela tem um papel fundamental para elucidar esse crime de Estado e trazer à tona essa história que está escondida da sociedade. Hoje, uma lei determina que as pessoas obrigadas pelo Estado a se internar sejam indenizadas, mas para os parentes nada foi definido. 3 projetos tramitam no Congresso, todos à espera de votação. Se forem aprovados, podem beneficiar até 40 mil pessoas. Não é pelo dinheiro em si, né? Porque a gente não tem como medir sofrimento, medir dor. O que é que o Estado reconheça que isso foi um crime e que isso não se pode repetir com nenhuma política, né? Não se pode repetir com política do crack, com política de nada que aconteça na sociedade, a segregação, a separação e a dissolução da família. A Yolanda cresceu em um orfanato em Carapicuíba, enquanto os pais tratavam a hanseníase na cidade de Casa Branca. Só aos 6 anos pôde conhecê-los. Ela também seria uma das beneficiadas com a aprovação da lei. Apesar de reconhecer que a indenização não vai mudar o que viveu, ela apoia o movimento. Isso aí não vai apagar nada que a gente passou, né? Mas pelo menos um simbólico, né? Para a gente tocar alguma coisa para frente. E antes de encerrarmos esta edição, você confere uma parte da programação das comemorações dos 24 anos da Rádio Nesp. Neste domingo teve uma apresentação de chorinho no anfiteatro da faculdade.
O grupo bauruense Bom Tempo apresentou clássicos do choro paulista. Quem foi ao anfiteatro ou acompanhou a transmissão de casa pela rádio e pela internet pôde aproveitar o ritmo instrumental que surgiu há cerca de 130 anos. O choro é a primeira manifestação urbana brasileira do final do século XIX. Essa foi uma apresentação especial, mas ainda no mês de maio, a Rádio Unesp transmite apresentações de choro ao vivo todas as sextas-feiras, às 6 da tarde. Unesp Notícias fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!